Ele perdeu o interesse e você quer reverter isso? Quando tá tudo indo bem entre vocês, mas o cara simplesmente começa a ficar estranho, se afastar, dar aquelas famosas desculpas. Eu tô trabalhando muito. É que eu tô cheio de problemas. É que a vida tá muito corrida. Pode saber que aí tem. Esse cara tá perdendo o interesse e isso tem algum motivo que na grande maioria das vezes a gente nem vai saber exatamente qual é. Pode ser que uma ex que mexe com ele tenha ressurgido, pode ser que ele tenha percebido alguma coisa em você que é inegociável pra ele percebeu que ele não quer continuar. Pode ser que ele tenha notado que você estava entregue ou indo rápido demais e ele estava simplesmente te conhecendo ali, então ele decidiu dar uma freada, né, começar a recuar um pouco para não te dar esperanças. Enfim, podem ser muitos motivos. Esses que eu falei agora são apenas alguns deles. E eu sei que a gente fica tentando entender exatamente o que a gente fez de errado. Se a gente disse alguma coisa que afastou esse cara, meu Deus, a culpa é minha. Será que eu nunca vou dar certo com ninguém? Porque todos os homens perdem o interesse, todos os homens nunca querem assumir nada. Enfim, passa um filme na nossa cabeça dos relacionamentos anteriores e a gente fica se martirizando, se punindo por causa do desinteresse desse cara no qual a gente não tem controle nenhum. E vamos parar para pensar friamente. Todo mundo já mudou ou ainda muda de ideia de vez em quando. Isso é perfeitamente natural. Isso acontece. E para pensar você também. Será que você nunca ficou afim de um cara que você conheceu online? Ou talvez você até chegou a ficar com ele em algum momento. Mas à medida que você foi convivendo, você foi perdendo aquele interesse? Você foi percebendo que talvez você não se sentia tão atraída assim, que talvez ele tinha pontos ali na personalidade dele, características dele, coisas que ele fazia, que ele dizia, que não combinavam com você e você começou a recuar, começou a se afastar? Isso acontece, pode acontecer. As pessoas se conhecem exatamente para perceberem se elas estão se dando bem, se elas têm a ver, se elas têm afinidades e querem continuar juntas ou não. E pode acontecer de apenas um dos dois ter essa percepção de que não tá tão interessado assim. Infelizmente acontece, a gente precisa aprender a lidar com isso. As pessoas também pensam antes de decidir, não é simplesmente um dia que o cara acorda e pensa: não quero mais ficar com essa mulher. Não, ele vai percebendo ali as coisas que não são exatamente como ele gostaria, caso esse seja o motivo, né? Ele ter percebido alguma coisa inegociável em você, algo que não era exatamente o que ele estava buscando, e ele vai pesando isso com o que ele já conhece de bom com relação a você, com os momentos que ele já viveu, momentos bons, interessantes, que ele se sentiu bem, que ele se sentiu feliz ao seu lado. Ele vai pensando, ele vai refletindo até o momento em que ele decide realmente se afastar. Então, ainda que ele não tenha te incluído nesse processo, não tenha colocado você ali a par de saber que ele estava sim pensando se ele continuava saindo com você ou não, esse processo aconteceu. Então, se o cara perdeu o interesse, não foi do nada, foi algo que foi acontecendo, né? Algumas atitudes ali que foram acontecendo, algumas coisas que foram se mostrando para ele ao longo do caminho e ele foi pensando, pesando até o momento em que ele decidiu realmente se afastar. E eu sei que muitas vezes a gente não entende por que isso aconteceu e fica de todas as formas tentando ter essa resposta, se questionando, mas por que ele não chega, por que ele não conversa, por que ele não me diz exatamente por que ele não quer mais? E a gente fica aí presa nesse questionamento exatamente porque a gente não se conforma com a decisão desse cara. E isso é uma atitude até um tanto quanto infantil. Crianças que têm esse comportamento de não se conformar, de ficar negando a realidade, de não aceitar o que é. E existem duas razões principais pelo qual os homens geralmente não dizem claramente exatamente por que eles não querem mais. E se você quer saber exatamente quais são essas duas razões, curte aqui embaixo, comenta o que você está achando desse vídeo e não se esquece de se inscrever no canal, porque isso me ajuda muito a estar sempre trazendo novos conteúdos para vocês. O primeiro motivo que faz com que esse cara não se explique, não seja 100% claro e diga exatamente o porquê que ele não quer mais, é porque se ele chegar e disser toda a verdade para você, pode ser que você não esteja preparada para lidar com isso. Pode ser que você se ofenda, pode ser que você se revolte, ou pior, que você insista para voltar com ele. Você insista para que ele não vá embora. Mas é como eu falei, esse cara já pensou, ele já pesou os prós e contras de continuar te conhecendo e aprofundando essa relação. E se ele decidiu que ele não quer isso, é a decisão dele. Não há nada que você diga ou faça que faça com que ele mude de ideia sobre isso. E os homens, por não terem tanta facilidade em lidar com sentimentos como nós mulheres,
querem fugir desse momento, não querem ficar lidando ali com o fato de você às vezes se ofender, de você ficar chateada, de você ficar insistindo para que vocês continuem aquela relação. E a partir daí a gente vai para a razão número 2, que é exatamente a continuação dessa primeira razão. Se afastar e sumir é muito mais fácil. O ser humano, em geral, não apenas os homens, tem a tendência a ir pelo caminho mais fácil. O caminho que dá menos trabalho, que dá menos dor de cabeça. Então, se esse cara não tem nenhum compromisso com você e ele perde o interesse, a tendência é sim que ele comece a ficar estranho, te dê desculpas, se afaste e acabe sumindo da sua vida. Afinal, ele não te deve nenhuma satisfação, lembra? E como eu falei no motivo número 1, ele também não quer lidar com qualquer instabilidade emocional que você possa vir a ter. E agora que você já sabe os motivos pelo qual esse cara que perde o interesse, se afasta, some, simplesmente segue o caminho dele, você precisa pensar: eu quero estar com um homem que não quer estar comigo? Que eu precise ficar tentando reverter, trazer ele de volta, ficar insistindo para que ele esteja ali do meu lado, para que ele faça parte dele dentro dessa relação, para que ele seja o cara que eu desejo do meu lado? Quando a gente brigar e quando a gente discutir, como que vai ser quando as nossas diferenças vierem à tona? Ele vai fazer esse mesmo movimento de não querer lidar com as minhas emoções, de não querer conversar sobre o que está acontecendo, e isso porque ele já está decidido a não estar realmente comigo, a não me oferecer o melhor dentro dessa relação. É isso que eu quero pra mim? Além disso, estar com um homem que não quer verdadeiramente estar com você é como viver com uma bomba relógio nas mãos. Você vai estar o tempo todo em alerta para que ele não olhe para o lado, para que ele não se interesse e não se envolva com nenhuma outra mulher. Isso é relacionamento para você? É isso o que você quer viver ao lado de alguém? Situações difíceis nos ensinam, elas trazem sempre alguma lição que a gente precisa aprender. Se o cara perdeu o interesse por você, não quer dizer que ele é um deus grego, que ele precisava te amar, te aprovar, te reconhecer. Não, mas é um sinal claríssimo de que você precisa aprender a lidar com as suas emoções, com as expectativas que você coloca nas pessoas. Esse aprendizado vai te fazer evoluir e muito. E se você já está há anos dentro desse padrão de que todos os homens que você se relaciona perdem o interesse por você, é sinal de que você precisa e muito de um acompanhamento profissional de perto. Repetição de padrão mostra que existe algo inconsciente dentro de você dominando os seus relacionamentos, levando a sua vida amorosa sempre para o mesmo caminho para que você entenda, conheça e ressignifique algo sobre você mesma. Então, não negue a sua oportunidade de aprender a desapegar, se colocar em primeiríssimo lugar na sua vida e conquistar um relacionamento digno que você merece. Não se esquece de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!